Ela trata da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E o trecho do versículo 6 que Paulo escreve aos Coríntios diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Esse capítulo 5, ele é reportado nesta carta. Paulo faz ali um chamamento de atenção aos coríntios sobre o caso do incestuoso. Esse está o contexto que existe dentro dessa carta e dentro desse capítulo que Paulo transcreve aos coríntios. E Paulo faz uma analogia dos efeitos do pouco de fermento numa massa. Todos aqueles que têm o hábito de cozinhar, ou aqueles como eu que se arriscam na cozinha, sabem que o efeito do fermento numa massa é justamente para que ela faça o quê? Para que ela cresça, para que ela possa aumentar o seu volume. E toda receita, pelo menos de massa, de um pão, de um bolo, ela não exige que seja, por exemplo, uma pá de fermento para que a massa venha a dobrar o seu tamanho. Mas, eventualmente, no máximo, uma colher de chá. Ou uma colher até de café, até para que esse fermento faça o efeito necessário e não desande ou, por exemplo, não estrague a receita desta massa, a receita desse bolo, desse pão, desse alimento. Então, essa analogia que Paulo faz aqui, que nós vamos desenvolver com a ajuda dos benfeitores espirituais desta noite, é justamente a analogia que o pouco da nossa influência causa ao nosso redor, mas principalmente às pessoas que estão próximas de nós, ou das quais nós fermentamos as nossas palavras, as nossas ações, as nossas vibrações, ou seja, até os nossos pensamentos ao redor de nós. Um exemplo disso está aqui, nesse momento em que nós aqui estamos conjugando esse estudo. Eu olho para o rosto de cada um de vocês e percebo que alguns estão muito atentos, outros pelo dia de trabalho estão mais cansados, mas tentam se manter firmes, outros acabam relaxando até porque o ambiente da casa, de fato, é um ambiente que nos acolhe. E isso acaba influenciando a minha colocação aqui do estudo, daquilo que eu estudei, acaba influenciando a cada um de vocês. Numa reflexão, num pensamento. Poxa, o que ele está falando às vezes faz sentido, ou se não, ao contrário, nossa, o que ele está falando às vezes não faz sentido para mim, mas para o outro pode fazer. Da mesma maneira que vocês também influenciam a mim através das expressões de entendimento que cada um tem. Da atenção, ou da falta dela. Quando nós temos aqui a receptividade, a atenção presa de cada um, evidentemente que quem aqui vai ilustrando o estudo também vai se evoluindo também melhor. Da mesma maneira, se a gente está um pouco inseguro, às vezes uma expressão um pouco mais negativa também influencia também a quem está aqui em cima, demonstrando aqui o estudo. Portanto, essa influência, ou seja, esse pouco de fermento que aqui nós trocamos, que é uma via de mão dupla, ela pode influenciar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Depende muito de que forma e de que maneira e qual a qualidade do fermento que nós estamos aplicando nesta massa, nesta influência que Paulo aqui transcreve e transcreveu aos Coríntios há praticamente mais de 2000 anos. Recorrendo ao benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, Emmanuel pega justamente esse pequeno trecho e faz aí lógico, com toda a sua sabedoria e com todo o seu conhecimento, faz justamente uma análise desse tipo de influência e das consequências que isso gera, não só para aqueles que nós estamos influenciando, mas também necessariamente para nós. Dessa lição, Emmanuel diz o seguinte:
no capítulo 108 do livro Fonte Viva. Nossos pensamentos, nossas ações, expressões, forças, vibrações, intenções, por mais inexpressivas, por mais que nós imaginemos ser insignificantes, por mais singela que elas sejam, elas acabam alcançando a muitas pessoas que recebem esse tipo de fermento que nós dedicamos ou que nós aplicamos através dessas nossas ações, pensamentos, expressões, ações, vibrações. E isso vai depender justamente de que forma nós estamos querendo influenciar. Portanto, por menor que seja qualquer atitude nossa, ela vai gerar sim consequências. Ela vai gerar sim alguma coisa que vai fazer crescer esta massa. Seja para algo efetivamente produtivo ou para algo que não seja tão produtivo assim. Emmanuel diz no capítulo 76 dessa mesma obra o seguinte: nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos. Veja só no que diz essa primeira parte. Os nossos modos, aquilo que nós temos ali adquirido, aquilo que nós acreditamos que seja algo valoroso, ela gera um efeito da mesma natureza em torno de nós. Aí continua Emmanuel, mormente, ou seja, principalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, no círculo de experiência e do conhecimento. Vejam que nessa segunda parte, a responsabilidade daquele que coloca o fermento, principalmente naqueles que estão numa condição ainda inferior, não na condição inferior de força, não na condição inferior de poder, não é nada disso, mas na condição inferior de experiência e de conhecimento. Um exemplo disso, muito fácil, é o primeiro círculo em que nós encarnamos, que nós chegamos na Terra, para vivenciar as nossas experiências terrenas, no intuito de nós nos melhorarmos. Qual é a primeira porta que se abre para nós chegarmos aqui? Nós somos originados de onde? A nossa família. A família é o primeiro círculo em que nós vamos conviver com espíritos já encarnados, seja pelos laços afetivos ou seja pelos laços obrigatórios que nós temos que passar. E a família é justamente essa primeira experiência, esse primeiro contato que temos com esses espíritos já encarnados. A família é uma oportunidade não só de reencontro da reencarnação, mas de recapacitação nossa e de reconciliação entre espíritos em evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre a necessidade, por que da real necessidade que se tem de um espírito secular, como todos nós somos, porque nós já fomos e voltamos nesta orbe inúmeras vezes, em outras condições, em outras situações, e convivemos com outros tantos espíritos seculares. E Kardec faz justamente essa pergunta no seguinte: qual é para o espírito a utilidade de se passar, por exemplo, pela infância? Por que um espírito secular, com diversas outras experiências em outras existências, precisa se passar pela infância? E os espíritos respondem a Kardec o seguinte: para se aperfeiçoar, pois na infância o espírito é mais acessível às influências que recebe para ajudar no seu adiantamento. Todos nós aqui, hoje adultos, passamos pela fase da infância. E nós, convivendo com os espíritos encarnados dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, ou seja, dos nossos antepassados encarnados, eles nos deixaram inúmeros valores, ou seja, determinadas crenças que eles acreditavam que fossem importantes e necessárias para a nossa existência. Valores religiosos, valores de princípios, enfim,
Diversos valores foram deixados para nós, para que nós tenhamos, a partir da infância, com pouco conhecimento ainda encarnado, nós pudéssemos ter então essas referências para o nosso prosseguimento e o nosso crescimento. E também os Espíritos falam que é na fase da adolescência que muitas das vezes acabamos refletindo todo o nosso cabedal, todo o nosso histórico de vivências lá atrás. E por isso dessa influência, por isso dessa necessidade que nós precisamos passar, justamente para que os pais coloquem um pouco do fermento de valores em nós, para que nós possamos crescer. E isso também serve no caminho oposto, porque há muitos filhos que também encarnam justamente para que seja implantado determinados valores aos pais. Diversos exemplos a gente pode observar no nosso dia a dia. Espíritos jovens que demonstram um conhecimento imenso, que demonstram, por exemplo, uma bondade e uma grandeza de espírito tão em tenra idade que chama a atenção de todos. Esse espírito também influencia através desse pouco fermento que ele fornece, não só aos pais, mas àqueles que convivem. Então a família ela é um dos exemplos que a gente traz para a nossa noite de estudo, desse tipo de influência daqueles menos experientes e com menos conhecimento. Mas no nosso dia a dia nós temos diversos exemplos. Um chefe que influencia a sua equipe, um líder que influencia a sua equipe. Nós temos o exemplo de líderes que influenciam nações, tanto para o peso positivo quanto para o outro lado. Portanto, em cima disso, a gente tem que tirar uma questão. Se influencia para ambos os lados, nós fazemos aqui uma pergunta. Como anda a qualidade do fermento que nós estamos aplicando? Qual é a qualidade do fermento que nós estamos influenciando ao nosso redor? Criando essa psicosfera ao nosso redor, minimamente em nossas ações, em nossos pensamentos? Emmanuel, na mesma lição, diz o seguinte, na lição 108 do livro Fonte Viva, que nós não dispomos de recurso para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Ou seja, eu não sei quantas pessoas eu acabo influenciando em pequenos gestos meus, em pequenas ações, em pequenas atitudes, em pequenos comportamentos. Mas certamente eu consigo fazer a análise da qualidade daquela influência que eu estou fazendo, daquela ação, daquela expressão, daquele pensamento. Isso eu consigo fazer essa avaliação. Um exemplo de influência muito atual hoje em dia, que toma muito o nosso tempo, são as chamadas redes sociais. Fazendo um paralelo, a rede social é mais ou menos como o dinheiro. A espiritualidade, e há uma mensagem do Chico que eu já falei aqui já em outras ocasiões, que é a oração do dinheiro. A oração do dinheiro diz que o dinheiro é elemento neutro na nossa convivência. Ou seja, a destinação que nós vamos dar ao dinheiro está dentro da nossa consciência. Da mesma maneira, a destinação daquela minha expressão, a todos nós aqui e a mim também, ele é um elemento neutro. A rede social é um elemento neutro. Ela serve muitas das vezes para reencontrar pessoas que há anos nós não encontramos, que mudaram de cidade, que vivem em outro país, que vivem distantes, que até vivem até em outro bairro, mas a gente, pelo nosso dia a dia, não consegue encontrar. Mas da mesma maneira, ela também às vezes é instrumento de situações lamentáveis, comentários desnecessários, exposição excessiva do nosso comportamento, muitas vezes também desnecessário. Então isso também é um instrumento que, em pequenos gestos ou em pequenas colocações, muitas das vezes acabam inflamando, tanto para um lado quanto para o outro.
E a qualidade daquilo que nós estamos aplicando, a qualidade do fermento que nós estamos colocando, nada mais, nada menos depende de nós. Mas então nós fazemos então a pergunta: como que eu posso então conseguir um fermento de melhor qualidade? Qual a fonte que eu consigo ter para mim para selecionar esse fermento? Paulo, na sua carta aos Coríntios, após o versículo 6, ele diz que é preferível que se tenha tirar o fermento velho, e mesmo que se não tenha o fermento, que nós sejamos o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento. Mas nós temos uma grande oportunidade, uma fonte maravilhosa e uma fonte real que está junto de nós 24 horas por dia, para que nós possamos conseguir um fermento de melhor qualidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito oferecido por Deus aos homens para lhe servir de modelo e guia? Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele não está distante. Ele não é uma foto nem uma imagem. Ele vive dentro de nós, não só pelas leis naturais e as leis divinas que Deus colocou dentro da nossa consciência, mas Ele nos observa e nos sonda o nosso íntimo a todo instante. Fazendo um paralelo ainda ao fermento, existem vários padeiros na cidade de São Paulo, em que famílias, elas passam de geração em geração um fermento chamado levain. Jesus é o nosso levain. É o fermento puro que faz produzir pães que nos alimenta a nossa alma e que é passado de geração a geração e gerações. Nós estamos no ano 2019 e as lições, os exemplos que Jesus nos deixou são concretos, são imortais. É a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte viva, a fonte pura que mata a sede da alma. Não foi isso que ele disse à mulher na fonte? Que ele era a fonte, ele era a água pura que matava a sede do espírito. Portanto, Jesus é a nossa referência. E se ele é a nossa referência, o nosso modelo e guia, nós deveríamos, todo instante, seja no primeiro pensamento, ou seja em qualquer ação, perguntar: como Jesus faria o que eu estou fazendo? Como Jesus seria, por exemplo, um funcionário da empresa onde eu trabalho? Como Jesus seria um pai? Como Jesus seria uma mãe? Como Jesus seria um esposo, uma esposa? Como Jesus seria um amigo? Como Jesus seria um palestrante espírita? Como ele seria? Esse é o questionamento que nós deveríamos de fazer. Porque Jesus deixou inúmeros exemplos e pequenos gestos e pequenas palavras que fizeram muitas pessoas dobrarem o seu tamanho espiritual. Quando ele tinha a oportunidade de curar alguém, ele dizia: vá e não peques mais. Vá e siga adiante. A tua fé te curou. Vá em paz. Se nós tomarmos daqui a pouco, saindo daqui, fazendo depois a reflexão de nós recebemos as nossas vibrações de tratamento e formos para a nossa casa e fizermos essa reflexão, a nossa fé nos cura, porque o fermento divino que Deus nos colocou é Jesus, nosso modelo e guia. Portanto, se nós estamos agindo e nós, lá na nossa consciência, onde está gravada as leis divinas, acender uma luz vermelha, uma luz amarela chamando a nossa atenção, dizendo: se estamos fora da baliza, então por que nós vamos fazer então essa ação? Por que nós não conseguimos então mudar um pouco essa rota? Esse é o chamamento de Paulo aos Coríntios. Porque Jesus, ele não é só o nosso modelo e guia, ele é o nosso modelo moral. A verdadeira moral, conceito individual. Não é a falsa moralidade onde a pessoa diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não. Jesus era o exemplo da palavra e da ação.
nós conseguimos sim também aplicar isso na nossa vida. Mas é necessário nós também, como o cego Bartimeu, largarmos a capa e seguirmos no caminho e não ficarmos sentados à beira do caminho com a capa. Cabe nós nos desprendermos de uma série de coisas que ainda carregamos, mas que efetivamente, diariamente, a partir do momento que uma casa dessa abre as portas para nós conseguirmos nos esclarecer, nós vamos aos poucos tirando as capas, tirando essas dificuldades. Portanto, nessa mesma lição que Emmanuel nos coloca, ele finaliza da seguinte forma: desdobram-se-nos no destino em correntes de fluxo e refluxo as forças que hoje se exteriorizam na nossa atividade, as quais voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Portanto, como uma lei natural de ação e reação, tudo aquilo que nós vamos fermentar vai voltar. Porque nós vamos reencarnar mais uma vez, esperamos nós ainda aqui nessa terra que é muito boa. Ou se não, se nós estivermos já num grau de evolução em outros planos, mas nós ainda estamos engatinhando na nossa caminhada evolutiva. Da mesma maneira que nós temos que cuidar então desse nosso planeta, porque nós vamos herdá-los ele lá no futuro. Porque é aquilo que nós vamos herdar de fato. Nós precisamos então fazer uma reflexão, estarmos sempre vigilantes com aquilo que nós pensamos, antes de executar o nosso pensamento. Nós somos proprietários, donos daquilo que nós pensamos. Porém, nós somos escravos das nossas ações. Não pelo julgamento alheio. Olha, lá vai aquele espírita que fez isso. Não é isso. Não há questão de rótulos. Não precisa ser espírita, evangélico, católico, budista. Não importa. As lições do Cristo são lições de Deus. E Deus criou todos nós iguais e aplicou no mesmo HD que cada um de nós temos as leis divinas dele, independentemente de qual cor de camisa, de qual predileção que nós temos. Portanto, o chamamento que Paulo faz não é simplesmente só dizer que um pouco do fermento leveda toda a massa, mas também na reflexão daquilo que nós estamos pensando e da nossa responsabilidade enquanto encarnados perante quem está ao nosso redor. Tomara nós que possamos, saindo daqui, fazermos essa reflexão. A lição serve para todos, principalmente para aquele que fala, pois os ouvidos dele estão muito perto da boca. Mas para todos nós fazermos essa reflexão, todos nós buscarmos de fato melhorar a qualidade daquilo que nós estamos fermentando ao nosso redor. Porque até, não só aqui encarnados, nós sofremos essa influenciação. Porque quando nós geramos o bem, o plano espiritual também nos concede o bem. Nos dá também instrumentos necessários para nós conseguirmos continuarmos caminhando no nosso caminho evolutivo. Que Jesus abençoe a todos. Muito boa noite. E que possamos nos manter serenamente as nossas consciências e na nossa reflexão para recebermos o lenitivo que aqui tanto buscamos, que daqui a pouco será servido para nós. Que assim seja.